Graça e paz, amados e amadas do Senhor, queridos. No dia de hoje eu quero estar compartilhando uma palavra com os amados, todos os amados aqui do nosso canal Fogo e Graça e também do nosso grupo do WhatsApp, da nossa família, amada família Fogo e Graça. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Então, queridos, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, o tema da mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração para estar compartilhando com os amados, em tempos de dificuldades, nós precisamos de fé. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tudo o que vai acontecer no mundo, irmãos, daquilo que vai acontecer de ruim, nós já sabemos. A palavra de Deus já nos fala, já nos adverte. Aquilo que irá acontecer no mundo a causa da vinda de Jesus, do governo do anticristo, nós já sabemos, e até mesmo podemos falar, nos aprofundar mais biblicamente, quando nós podemos, um pouco mais para frente, podemos fazer um vídeo, né, falando sobre a questão, né, do governo do anticristo e também daquilo que será a nova ordem mundial. Mas hoje, queridos, nós queremos falar de fé. E a palavra, o tema da mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração é fatos sobre fé. Fatos sobre fé. E o primeiro versículo, queridos, que nós vamos ler no dia de hoje se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, que diz assim: E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais o Senhor, versículo 7, Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Então, aqui nós vemos que Abraão creu no Senhor, e isto, a fé de Abraão, o crer de Abraão, lhe foi imputado como justiça. Na época de Abraão, ainda não existia um pacto, não existia uma aliança. Nós vemos que existem duas alianças principais na palavra de Deus, e que depois nós podemos estudar sobre isso. Existe a antiga aliança e a nova aliança. Então, existiam pelo menos dois pactos, né? Dois grandes pactos na palavra de Deus. Nós vemos que a antiga aliança, que começou ali com a lei de Moisés, com a lei mosaica, e depois nós vemos o Novo Testamento, a nova aliança, que começou ali depois da morte do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição e o complemento dessa aliança com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos. Então vemos aqui duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Só que aqui nem a antiga aliança não existia na época de Abraão. A palavra do Senhor diz, nós sabemos ali em Gênesis 12, a história, que Abraão, estava em Ur dos Caldeus, e ele ouviu a voz de Deus, o Senhor falando com ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu te mostrarei. E se nós formos estudar ali a região de Ur dos Caldeus, é como se fossem os Estados Unidos da época de hoje. Era uma região extremamente rica, era uma região muito próspera. Então Abraão não estava saindo de qualquer lugar. Além daquilo dele deixar a sua casa, né, a sua parentela, o conforto, a comodidade da sua família, da sua estrutura, da sua estabilidade. Ele largou a sua estabilidade, mas não largou qualquer tipo de estabilidade. Ele largou a estabilidade que tinha em uma terra muito próspera, em que ele tinha um futuro, humanamente falando, exitoso, ele seria exitoso, era quase certo. Ele vinha de uma família rica. E a terra de Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. Provavelmente, irmãos, como isso era passado de descendência, Abraão também era uma pessoa idólatra, adorava outros deuses da sua terra, assim como seus pais faziam. Mas um dia ele ouve a voz de Deus, e a palavra de Deus, ela entra em ação na vida de Abraão. Ele ouve uma voz, alguém que não conhecia Deus, escute bem, alguém que estava no meio de uma família pagã, ele não estava no meio de uma família cristã, ainda não havia existido, foi tão poderoso isso, porque ainda não tinha alianças,
Ali aconteceu, Adão e Eva, eles pecaram, e a Bíblia diz que desde então, homens e mulheres, né, com exceção de Enoque, eles desagradaram a Deus. Depois Deus fala que se arrependeu de ter criado a humanidade, e depois ali a gente vai ver, volto a dizer, com exceção de Enoque, ali foram uma das poucas pessoas, né, depois veio Noé, aconteceu também que Noé e seus filhos desobedeceram a Deus, ali já nos primeiros dias Noé se embriagou, ou seja, o mundo estava de pessoas em pessoas que não agradavam ao Senhor, que não serviam ao Senhor, mas no meio disso tudo Deus vai e chama Abraão. Abraão ouve a voz de Deus e age sobre essa voz de Deus que ele ouviu. É a mesma coisa, né, que nos dias de hoje você estivesse aí na sua casa, por exemplo, morando aí no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, e Deus falasse com você: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde te mostrarei. Sendo que o Senhor nem falou o lugar para ele, né? Abraão nem sabia o lugar que ele haveria de ir, mas ali o Senhor vai e fala com ele e ele sai caminhando. Ele leva ali a sua esposa, né? Leva ali a sua família, né? Uma parte da sua família, seu sobrinho Ló vai com ele. Ou seja, ele foi caminhando para um lugar que ele não sabia para onde ia. Nós sempre, quando saímos de casa, irmãos, sabemos para onde nós vamos. É muito difícil a gente sair de casa sem um rumo certo. Ainda mais sair de casa para morar. Você está saindo de casa, a mesma coisa que você pegasse hoje, não, está saindo de casa para onde? Alguém te perguntasse, e você dissesse: não sei, Deus me falou que era para sair. Olha só, irmãos, como era isso. Aqui a fé de Abraão se apoiou exclusivamente em uma palavra de Deus. Lembre-se que aqui não havia lei. Não havia a lei de Moisés, que depois, no Antigo Testamento, mais na frente, o povo começou a se guiar quando Israel se formou como nação. Eles foram guiados por essas leis, por esses princípios. Então lembre-se que aqui não tinha lei, aqui não tinha princípios. Abraão dependia exclusivamente de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui que isto lhe foi imputado por justiça, porque Abraão se apoiou, a fé de Abraão foi apoiada numa palavra de Deus. Da mesma forma, irmãos, que a nossa fé, ela precisa estar apoiada em uma palavra de Deus. Quando a fé, ela ouve Deus e a fé age por uma palavra, por uma direção de Deus, por aquilo que Deus fala, é ali que a nossa fé, ela deve agir, irmãos. Nós devemos agir por uma fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz ali que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, né? E essa imputação de justiça foi ali que Abraão agiu pela fé. Abraão agiu por uma palavra de Deus, sem ter princípios, sem haver alianças ainda. Isso quer dizer, irmãos, esse que lhe foi imputado como justiça significa que Abraão fez um compromisso irrestrito com Deus. Abraão fez um compromisso irrestrito com Deus. Ele decidiu crer. Ele decidiu confiar. Ele decidiu realmente que ele iria seguir aquilo que essa voz estava falando para ele. Então a fé, ela se apoia nisso, irmãos. Ela ouve a palavra de Deus e ela assume um compromisso irrestrito com essa palavra. Eu e você, queridos, hoje temos princípios. Temos a antiga e a nova aliança juntos. Temos aqui a Bíblia, a palavra de Deus. É a ela que nós devemos dar ouvidos. É nela que precisa estar a nossa fé. Esse compromisso irrestrito com Deus que Abraão fez, não tinha princípios, não tinha aliança. Ele ouviu a voz de Deus e seguiu para ouvir essa voz de Deus sem haver sentido nada. Ele não sentiu que tinha que ir para um lugar. Ele não viu ali uma manifestação. Naquele momento, depois vai acontecer, mas naquele momento não apareceu nenhum anjo para ele. Ele decidiu crer na palavra de Deus. Ele não teve nenhuma experiência sobrenatural, vamos dizer assim, e ele decidiu crer na palavra. Muitas vezes, queridos irmãos, nós temos dificuldade de crer na palavra, de assumir um compromisso irrestrito com aquilo que Deus fala. Muitas vezes nós queremos um sinal. Muitas vezes nós queremos ali alguma coisa física, alguma evidência física que mostre que é Deus que está falando.
Muitas vezes a palavra escrita de Deus já não é o suficiente para nós. E realmente, irmãos, nós precisamos que a palavra escrita de Deus seja o suficiente para nós. Se Deus falou, nós precisamos agir por aquilo que Deus falou. Não por aquilo que nós estamos vendo ou por aquilo que estamos sentindo, mas por aquilo que Deus falou. A palavra de Deus diz, irmãos, que adultério é pecado, não é verdade? Então, nós não precisamos ali saber que Deus, que o Espírito Santo venha e revele para nós que o adultério é pecado, porque a palavra de Deus já diz. Então, nós precisamos realmente agir pela palavra. O que eu vou fazer? Eu vou fugir da aparência do mal. Eu não vou adulterar. A palavra de Deus diz que eu não posso levantar falso testemunho, que é a mentira, que o diabo, João 8,48, que o diabo é o pai da mentira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mentir? Não, porque a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, nesses assuntos já é suficiente para mim. E por que em outros assuntos não é suficiente para nós? Porque muitas vezes na cura, nós precisamos ouvir Deus falar que vai curar as nossas vidas ou que vai curar alguém para que nós possamos orar pela cura. Porque nós precisamos ouvir a Deus a respeito da prosperidade do Senhor na nossa vida, porque nós precisamos ouvi-lo. Claro que existe uma forma que Deus vai trazer, uma direção que Deus vai trazer na forma em que vai ser feita, através de um negócio, através de um trabalho, ou através de um chamado. Deus me chamou para a obra, então Ele vai me abençoar. Ou seja, através de diferentes formas. Porque nessa forma, nós muitas vezes precisamos ouvir a Deus, né? Muitas vezes precisamos ali de um sinal de que Deus deseja me abençoar. É lógico, irmãos, que Deus deseja me curar, que Deus deseja me abençoar. Primeiro, a palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 4: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Então, eu não preciso receber uma direção de Deus para saber que Deus deseja curar. No Salmo 103, no versículo 3, diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, se para uma coisa eu preciso ouvir, a palavra escrita de Deus já é suficiente, e por que para outras coisas não? Precisa ser para tudo, irmãos. Claro que existem coisas muito específicas que Deus deseja que nós possamos consultá-lo. Claro que nós vamos consultar a Deus pela sua palavra. Não estou dizendo que você tem que deixar de consultar a Deus, que você tem que saber a vontade de Deus. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, na maioria dos assuntos, Deus deixa a sua vontade muito clara, e a sua vontade está aqui. Eu estou mostrando bastante a Bíblia, porque ela precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos consultar a Deus pela sua palavra. É lindo, irmãos. Eu creio que Deus pode nos ouvir, que nós podemos ouvir a Deus, que nós podemos receber palavras de Deus, podemos receber mensagens de Deus, no Espírito, Deus falar conosco, coisas muito específicas e pontuais, mas existem coisas que a palavra escrita de Deus ela é o suficiente para nós. A palavra de Deus diz em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus deseja nos abençoar. Isso é um fato. A palavra de Deus diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará tudo aquilo que nós pedimos? Então, nós precisamos entender, queridos, que Deus deseja nos abençoar. Essa fé precisa estar apoiada nas Escrituras Sagradas. A fé, ela se apoia naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a Bíblia diz. A mesma Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, é a mesma Bíblia que diz que eu já sou abençoado. A mesma Bíblia que diz que eu não devo mentir, é a mesma Bíblia que diz que quando eu passo pelo novo nascimento, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A mesma Bíblia que diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, é a mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo que está dentro de mim, que Deus já derramou o seu amor por meio do Espírito Santo que me foi outorgado. Então, nós precisamos abraçar toda a palavra de Deus. Claro que existem verdades que nós precisamos reforçá-las mais do que outras.
mas nós precisamos abraçar toda a palavra de Deus, tudo aquilo que está escrito na palavra. A nossa fé precisa estar baseada em tudo, porque muitas vezes a nossa fé está baseada somente para isso. Porque a gente tem fé para ser santo, mas não tem fé para ser curado. Porque nós exercemos a nossa fé para isso. E isso não é porque Deus não nos ama. Eu não quero dizer isso, irmãos, que é porque Deus não nos ama, porque a gente está errado, está pecando diante de Deus. Não é, de nenhuma maneira é isso. Mas o que eu falo para você é que muitas vezes nós temos fé para algumas coisas na palavra, a palavra escrita de Deus já é suficiente, mas para outras não. Sabe por quê, irmãos? Porque é fato, é verdade, que Satanás quer nos ver doentes e o diabo quer nos ver doentes e pobres e miseráveis. Quando eu estou falando isso, por favor, né, nem todo mundo vai ser milionário, nem todo mundo vai ser rico. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 29, o que fala lá? E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Nesse mesmo contexto, Paulo fala, olha, eu sei estar em abundância eu sei ter pouco, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes, ele falou sobre isso. Quando eu falo sobre isso, eu não quero dizer que você não vai passar nenhuma dificuldade na terra. Preste bem atenção que o Senhor Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Não quero falar isso de forma alguma, mas eu quero te dizer que muitas vezes Satanás quer nos ver na pobreza assim. A pobreza, a miséria, ela não vem de Deus, irmãos. Claro que não quer dizer que todo mundo que é rico também a sua riqueza vem de Deus, porque Satanás pode dar a riqueza desse mundo. Ele ofereceu os reinos e a glória deste mundo para Jesus. Mas também a pobreza, ela também não glorifica a Deus. O Senhor falou, queridos, lá por meio do livro de Provérbios, por meio da sabedoria que existia na boca de Salomão, ele falava assim, olha, um dos provérbios dizia, eu não quero ter muito, porque eu possa ser que eu me esqueça do Senhor, mas também eu não quero ter pouco, não quero ter nada, ser um miserável, porque pode ser que eu me afaste, meu coração também se afaste do Senhor, e eu morra, e o Senhor não seja glorificado porque eu morri na miséria, eu morri na fome. Então Deus deseja nos dar o meio termo, irmãos. Eu não acredito que Deus deseja que os seus filhos sejam miseráveis e pobres. Mas também, às vezes, a riqueza, o coração da pessoa já é um coração que está longe de Deus, e a riqueza acaba afastando essa pessoa de Deus. Essa pessoa começa a amar ao dinheiro. Ter dinheiro não é errado, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então muitas pessoas, quando começam a ter muita estabilidade, se afastam de Deus, se esquece que é Deus que faz, que é Deus que realiza. Então nós não podemos esquecer sobre isso, irmão. Não podemos esquecer disso, que Satanás quer nos ver na pobreza, na miséria, porque a pobreza, a miséria não glorifica a Deus. Não quero dizer que as pessoas que estão lá, morando em casa de palafita, elas vão para o inferno, de maneira nenhuma. Não quer dizer que algumas coisas eu não esteja vivendo o propósito de Deus para a minha vida, quer dizer que eu vou para o inferno, que eu não vou ser salvo. Não quer dizer isso. Mas eu deixei de viver alguns propósitos que Deus tinha para mim. Longe disso, nós fomos missionários 5 anos no Haiti, irmãos. E pobreza, existia uma pobreza, no meio daquela pobreza tinham filhos e filhas de Deus. Mas quer dizer que Deus queria que aquelas pessoas ficassem assim para sempre? Não. Porque tem pessoas ali no meio, nós conhecemos, pessoas que serviam a Deus e que aceitaram o Senhor e elas não ficaram ricas, mas Deus mudou aquela realidade. Ali na humildade, elas tinham a sua casa limpa, elas tinham alimento, Deus provia ali de alguma forma, a pessoa ia atrás de um trabalho e Deus provia para ela. Ou seja, de diferentes formas, Deus abençoa. O Senhor fala na sua palavra que nós já somos abençoados, irmãos. Então não é esse o propósito de Deus, né? Nós precisamos assumir esse compromisso irrestrito com Deus, de crer nas escrituras sagradas, na palavra escrita de Deus, independente de um sentimento,
independente de uma revelação sobrenatural, nós já sabermos que aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui nas suas sagradas escrituras já é a verdade absoluta na nossa vida. E que a gente não precisa ter uma visão ou uma revelação especial daquilo, mas que nós somente precisamos crer assim como Abraão fez. Não tinha princípios, não existia aliança, não existia a lei de Moisés, não existia Novo e nem Antigo Testamento. Abraão somente ouviu a voz de Deus e seguiu aquilo que Deus estava falando. Ele assumiu um compromisso restrito com Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 11. Vamos lá agora para o Novo Testamento, em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 11. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 11. Romanos fica depois de Atos, capítulo 10, versículo 9 e 11. 9 ao 11, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então vemos aqui como foi a nossa salvação. Nossa salvação, nós ouvimos a palavra, e assim como Abraão ouviu ali a palavra de Deus nos seus ouvidos audíveis, de uma forma audível, ouviu a palavra e creu naquela palavra que Deus estava falando. Da mesma forma, nós ouvimos o Evangelho e cremos na palavra do Evangelho. O que nós fizemos? Aceitamos a Cristo, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A crença e a confissão. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Se nós quisermos viver o propósito de Deus, nós precisamos crer e confessar. Assim como fez aqui, assim como fala a palavra de Deus. Nós precisamos crer e confessar. Crer e confessar. Se com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você com a sua boca confessa e com o seu coração crê, você já é salvo. Então nós ouvimos a verdade do Evangelho, cremos com o nosso coração que aquilo ali era a verdade de Deus, e com o nosso coração nós cremos e confessamos. Então, quando nós quisermos viver o propósito de Deus, nós precisamos crer e confessar esse propósito. Muitas vezes nós cremos com o nosso coração, mas nós não confessamos com as nossas palavras. Muitas vezes nós cremos que Deus, Ele é aquele que salva, Deus é amor, que Deus vai salvar a nossa família. Oramos por isso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, declaramos isso. Mas quando nós vemos as circunstâncias dentro da nossa casa, o nosso cônjuge, alguns de nós, alguns de vocês que têm uns cônjuges que não conhecem o Senhor, e você vê aquela situação e você fala, não, esse homem, essa mulher. Então, você orou uma coisa, você creu com seu coração, você confessou em oração, mas depois você, com as suas palavras, também destruiu aquilo que você orou. Então precisa crer e confessar. Da mesma maneira que nós cremos e confessamos e somos salvos, da mesma maneira nós cremos e confessamos e os nossos familiares são curados. Da mesma maneira que nós cremos e confessamos e somos salvos, nós cremos e confessamos e somos curados. Da mesma maneira que cremos e confessamos e o Senhor nos salva, da mesma maneira nós cremos e confessamos e somos abençoados por Deus. O Senhor abre portas de favor, de graça, coisas que naturalmente não se pode explicar. O nosso Deus, ele é especialista em fazer essas coisas, irmãos. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra de Deus. Primeira parte, nós vamos dividir ainda em algumas, eu creio que vou falar sobre outra parte, sobre alguns fatos de fé, fatos sobre a fé, e que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, irmãos. Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, que a nossa vida possa realmente estar baseada na palavra de Deus, na palavra escrita de Deus para a nossa vida. Um abraço forte, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas.